Então eu penso mal de você e eu crio uma forma em minha mente que vai ser alimentada pelos meus sentimentos, ela vai viajar na direção da estrutura cerebral, ela vai visitar todo o meu sistema nervoso, vai estimular o sistema endócrino, vai gerar novos hormônios, vai modificar a estrutura do próprio DNA na intimidade da célula através da corrente sanguínea. E o fruto desta fabricação que eu estou te desejando antes já me envenenou e me sujou todo. E se eu direcionar esse conteúdo na sua... projetar na sua direção, e você não estiver na sintonia, ele só faz a curva como um bumerangue e volta para mim. Mas supondo que você esteja no Japão e eu fizer isso, todos os seres daqui até lá que eu influenciar com esse convite menos feliz, e eu sou responsável por ele. Até ouvindo... Quer dizer, semelhante atrai semelhante. Exatamente. O que está no caminho e vai potencializando isso. Exatamente. E Adão Donato está numa chamada dos DVDs de um seminário que ele fez, ele fala isso: se você desarmonizar o cosmos, você vai ter que reharmonizá-lo. Só que o mais encantador é que se você estiver no Japão e eu pensar negativo e cair a ficha, hoje nem ficha, é unidade agora... Isso está mais a nível denso, porque o pensamento é matéria, movido por sentimentos menos felizes, ainda está muito denso. E se eu mudar o pensamento, elevar o seu nível vibracional, os sentimentos de viciosos vão transformar-se agora em virtudes. Ele viaja muito mais rápido do que essa onda que eu comecei a pensar de você. Ele corrige a reprogramação de toda essa estrutura antes de atingir você. E quando atinge você já é um gesto de ternura, de alegria e etc. E mesmo que eu não consiga, pelo sentimento, fazer isso, se eu me conhecer um pouquinho mais na estrutura moral, como espírito imortal que está na eternidade, não mais exposto ao espaço-tempo, eu chego lá muito primeiro, porque eu não preciso de viajar. Quando eu penso em você, eu já estou lá. Então eu posso alterar a programação tanto dos pensamentos quanto dos sentimentos quando eu mudo na minha estrutura íntima o desejo sincero de fazer nova ação. Então, ao mesmo tempo, isso é assustador pelo tamanho da projeção que isso toma, mas nós temos os veículos de reprogramar isso com um espaço muito mais rápido do que como estragamos, por exemplo, ou fazemos a confusão. André Luiz diz em Os Mecanismos da Mediunidade, até falando dos íons psíquicos, então, quando nós interferimos nessa energia, por inexperiência nós bagunçamos a sua ordem, só de eu retirar o meu pensamento, eu só parei de pensar, elas se alinham e ficam em harmonia, porque a sua estrutura íntima, a ordem, é harmonia. A lei cósmica, tudo deve funcionar em harmonia. Mas é harmonia. Mas aquela energia que eu desarmonizei, entre aspas. Então, você não deixou eu concluir. Vamos concluir. Desculpa. Então, eu agi sobre aqueles pequenos operários. Eles ficaram todos confusos porque eu já falei outras vezes que essas estruturas não obedecem senão à lei de amor. Você pode convidá-las para fazer uma coisa com aparência de má. Vamos dar um exemplo. Se você convidou para a estrutura da água 2 hidrogênio e 1 oxigênio, belíssimo, eles aceitaram. Se você convidou na sequência mais um oxigênio para formar a estrutura da água oxigenada, eles também aceitam porque para tomar é veneno, mas para limpar um machucado, remédio é remédio. Se você quer construir ainda um veneno mais potente, elas também se agregam. E não tem nada de errado desde que eu use corretamente. Vamos colocar, no sistema digestivo não são criados 76 sextilhões de bactérias a cada 24 horas. Se eu criá-las com harmonia, porque isso é um mecanismo natural, dentro de um equilíbrio, elas vão me beneficiar. Mas se eu começar a agredir os outros com pensamento, com palavras, com sentimentos, e eu vou desestruturá-las a tal ponto que elas vão começar a me agredir e criar os próprios agressores do meu universo psicofísico. Onde André Luiz fala que nós criamos larvas mentais e um monte de coisa. E o comportamento delas em meu íntimo vai ficar insuportável porque eu estou criando um ser que não sabe se comportar dentro da lei de harmonia, a única lei que mantém a estrutura, como nós falamos, saúde. Saúde é essa estrutura harmônica onde tudo ajuda tudo. E a lei da doença, o mecanismo da dor, é uma lei que
Não se dá para manter um professor deseducado diante de mestre que quer passar novos conteúdos, ou alunos deseducados diante de um professor que deseja transmitir-lhe conhecimento.